Você já ouviu falar da cannabis sativa? Vou falar com outro nome pra você. Mas deixa eu te falar, tem muito mais aplicação do que você imagina. Não é só essa que é difundida, não. E hoje o papel desse podcast, desse canal, que nós vamos falar mais sobre esse assunto, é trazer à luz outras informações, outras aplicações que podem ser utilizadas da cannabis. Porque tem muita coisa, uma infinidade de aplicação. Vem com a gente que esse episódio está sensacional. E lógico, a gente traz pessoas que conhecem e dominam o assunto melhor que esse que aqui vos fala, né? Porque meu conhecimento está limitado. Mas o nosso convidado, ele é engenheiro agrônomo, diretor da associação Curando Ivo e CEO da NAU Cannabis Agrícola, especialista em cultivo, nutrição e regulamentação de cannabis e cânhamo. Matheus também possui vasta experiência no setor, liderando projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação agrícola a fim de promover uma produção sustentável e regulamentada. Estamos falando do engenheiro agrônomo Matheus Liberato. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Pedrão. Uma honra estar aqui falando desse assunto que tanto me interessa, que eu tanto gosto. E, cara, é uma honra estar difundindo isso, ainda mais no seu canal do Agro. Parabéns pela iniciativa. Porque falar de maconha pro agro eu sofro preconceito. Imagino. Sofro muito preconceito. E eu tô conseguindo transformar esse preconceito em relevância. E hoje eu sofro preconceito com os usuários de maconha porque eu levo a maconha pro outro lado, sabe? Entendi. Então essa briga é longe. Você ficou no meio do fogo cruzado, então, né? De um lado os maconheiros e do outro lado os agrônomos que estão falando que você também é maconheiro. Maconheiro. Os agrônomos falam que é maconheiro, os maconheiros falam que eu não defendo a classe. Mas vamos falar o nome certo, é cannabis, né? Cannabis. Porque maconha é o termo pejorativo, isso, né? De maconha falar. É o nome comum que é usado, marihuana, hemp, que usa muito nos Estados Unidos, mas a cannabis é uma família. E cannabis medicinal que eles usam, que é maconha, é uma família e o cânhamo é outra família. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como se fosse milho. Tem um milho de pipoca, um milho de pamonha e um milho de silagem. Mas tudo é milho. Tudo é milho. O cannabis é da mesma família do arroz? Não. Porque nós temos a cannabis sativa e nós temos a oryza sativa. A oryza sativa é o arroz. Não tem nada a ver. Não. Que eu saiba, acho que não. Não, né? Tem não. Então prossiga. Mas, cara, é isso. Então, assim, eu comecei com a cannabis com preconceito também. Eu tenho um centro de pesquisa também, a Biosolo. E um pessoal me procurou lá, falou assim, cara, consegui a liberação para plantar maconha para fins medicinal. Só que eu não sei plantar. Você me ajuda? E eu fui lá conheci essa planta, que eu também tinha zero conhecimento. Então, eu fui conhecer e falei assim, cara, maconha não é só para fumar, cara. Porque a gente só pensa isso, né? Então eu fui estudar então a gente montou uma associação, que hoje ela é focada para fins medicinais, então onde a gente cultiva... Que é a Curando Ivo. Curando Ivo. Por que Curando Ivo? Que o seu Ivo foi o primeiro paciente. O seu Ivo tinha um HC, que é o Felipe Suzin também, forte abraço, filhinho, Suzin. HC é um habeas corpus, é uma autorização para cultivo... Tudo que for fora da lei, você pode ter uma autorização especial, um habeas corpus. Entendi. E como a cannabis está na lei de drogas, a gente tem que ter uma liberação especial para cultivar ela legalmente. Entendi. Então, quando a gente se fala HC, é essa autorização especial. E aí seu Ivo começou a cultivar, mas para extrair o que? O óleo? O óleo. Então, extraiu o óleo para fazer o medicamento e é onde você vai ver as várias funcionalidades da planta. Então, da flor, que todo mundo acha que fuma é a folha, né? Uhum. Não, a gente tem que fumar a flor. Se fumar a folha, vai morrer. Mesma coisa de fumar a folha de manga. Acontece nada. Entendeu? Então, a flor que é o medicamento ali. Que tem o THC. Que tem o THC. Então, dentro da flor tem os tricomas. E desses tricomas que tira os óleos canabinoides, que são THC, é o CBD, CBA, tem CNG, tem vários canabinoides, né? Dentro da flor. E para cada doença, vai o canabinoide diferente. Entendeu? Entendi. Então, o THC é um canabinoide. Só que o THC que é essa substância psicoativa. Que ela pode ser psicoativa usando em grandes quantidades. E pode ser medicamento usando em baixas quantidades. Entendi. Velho ditado, né? Que muda do veneno para o remédio é a dose. Perfeito. Entendeu? Então a caramba, o THC é o vilão. Muitos dizem, mas você fala mal do THC, não. O THC é porque foi o
criado como o vilão da maconha. Aí eu falo, tá, e uma planta que não produz THC? Por que ela é proibida? Se ela não causa alteração psicoativa nem motora. No caso, tem variedade de cannabis que não produz THC. Que é o cânhamo. Que é um cânhamo. O cânhamo são variedades de cannabis que produzem até 0,3 THC. Cada país tem seu critério, 0,2, 0,5. Aqui no Brasil, eu acredito que vai chegar no 0,3. Então, toda planta de maconha, de cannabis, que produzir menos 0,3, ela é cânhamo. Entendi. Entendeu? E cânhamo é o quê? A fibra? O cânhamo é a variedade de cannabis, de maconha, que produz menos 0,3, e ele pode ser extraído da fibra. Entendeu? A fibra é tirada do caule. Do caule. Então, assim, é uma fibra mais resistente do algodão, pelo fato dela ser uma fibra longa. Porque se agrônomo também é o cultura do algodão, quanto maior a fibra ali, maior a resistência. E a cannabis, ela dá uma fibra de 50 centímetros, 80 centímetros. Caramba. Entendeu? Então, o foco do cânhamo é tirar o tecido. E a flor, como no cultivo de cânhamo em larga escala não se usa para cultivo de remédio, a gente pode ter duas safras num ciclo só, que é a colheita do grão que dá e do tecido. Então, se o cânhamo, minha briga é, cara, ela não produz substância psicoativa, a gente pode produzir ração, tecido e ter duas opções para a mesma safra do cara, entendeu? Entendi. E eu vi que o cânhamo também usa na aviação, né? Cara, hoje é muito... Eles estão pondo muita funcionalidade na planta, sabe? Porque assim, cara, faz fibra. Então você faz fibra de fibra, substitui fibra de vidro, vamos assim dizer. Já fizeram carro, já fizeram avião. A Nike e a Adidas tem uma linha de tênis lá na Europa que é feita de tecido de cânhamo. Eu tenho aqui, ó, essa pulseirinha aqui, ó, é de tecido de cânhamo. Que eu tirei sem processo nenhum, é a fibra. Igual algodão mesmo. É uma fibra. Então hoje você faz roupa, tecido, tijolo, o povo fala, monta o hempcrete, que eles fazem tijolo, pega a fibra, aí faz essas casas ecológicas, pega o miolinho da planta ali, tritura com cal e água, o trem endurece que vira um tijolo. Aí estão fazendo tem uma empresa na Europa, em Portugal, que produz tijolo e vende, entendeu? Entendi. Então assim, tem muito miticismo na planta, muitas, serve para tudo, não sei, viabilidade econômica. Porque você é agrônomo, né? Você não... Viabilidade... você sabe produzir. Tecido tira até do abacaxi, da folha do abacaxi. Você tirar as fibras dele ali, vira uma fibra longa e tecido. Mas tem viabilidade econômica? Entendi. Então, dá para fazer muita coisa. Minha briga é, vamos então testar economicamente o que pode ser produzido em larga escala. Perfeito, Matheus. E aí, deixa eu entender, qual que é o ciclo da cannabis ali, do plantio até a colheita e como é que é a propagação? Cara, a cannabis é uma planta que ela... Hoje, o meio de cultivo dela, assim, mais produzido, ela é de noites longas. Noites longas, né? Eles são de dias curtos. Então, ela floresce, dependendo do fotoperíodo, quantidade de incidência solar que vai nela. Normalmente, assim, um cânhamo para larga escala vai 120 dias, 150 dias. Do plantio à colheita. Aí tem as plantas automáticas que estão melhoramento genético em outros países, que ela tem ciclo definido. Hoje são poucas essas plantas que você acha com ciclo definido. A maioria, ela vai florescer conforme a incidência solar nela. Tanto é que nos cultivos de hoje, medicinal, a gente escolhe a floração. Então a gente faz estímulo luminoso nela, de 18, 20 horas, depois a gente corta a luz, aí para 6 horas já começa a florescer. É isso aí, se cultiva em estufa, no caso. Em estufa. Hoje, basicamente, como é medicinal, aqui no Brasil, tem que ser um ambiente protegido. Que o povo não sabe diferenciar muito isso. Pro medicinal, é uma planta medicinal. Não pode ter agrotóxico, tem que ser ambiente protegido. A gente tem que, não é limitar, mas tem que ter uma segurança maior para fazer um remédio. Não é algo alimentar, tecido, igual na escala, né? Tipo, se eu quiser fazer uma lavoura de 20 hectares, eu posso? Para medicinal seria inviável, porque você não vai ter o controle de todas as plantas. Porque a medicinal, você tem que achar o canabinoide específico nela. Ah, entendi. Então, conforme a interferência que ela sofre externa, meio ambiente, estresse hídrico, ela pode mudar alguma composição do canabinoide. Cada canabinoide, vamos dizer, é igual, como se fosse o terpeno, é um mecanismo de defesa da planta ali. Mas então, isso aí é fiscalizado? Hoje, as associações sim, né? Só a associação. Mas hoje você não pode produzir a fins comerciais. Entendi. Hoje no Brasil. Você importa. Hoje você importa remédio, você importa tecido, você importa
o que você quiser. A semente. A semente, você importa tudo. Só que o Brasil, né, não deixa você produzir nada. Mas e que pé que tá essa liberação do plantio aqui? Ou você acha que isso é um negócio que tá muito longe? É assim, hoje, na minha visão, para liberar a cannabis, tem que primeiro diferenciar o cânhamo da cannabis, o STF lá. Tem que diferenciar isso aí, as duas plantas. Moço, os caras não diferenciam nem presidiário de presidente. Pois é. Então, assim, cara, enquanto não diferenciar primeiro pro povo ver, pra todo mundo ver que o cânhamo é uma planta normal, como fosse soja, milho, sorgo, algodão. É, ué. Mas é uma planta normal. É igual eu falo. Vamos proibir a cana-de-açúcar. Eu achei que proibir a cana-de-açúcar, Pedro. Faz cachaça, né? Faz cachaça, alguém bate o carro e mata os outros. Concordo com você. Entendeu? Então a cannabis sofre esse preconceito aí, cara. Beleza, a culpa não é da planta não é da planta, é do cara. Inclusive, eu acho que a cachaça ela é mais prejudicial do que a cannabis. Muito mais. Porque se você para pra pensar, né? Igual você falou, é acidente. O cara briga com a esposa, bate no filho, comete 1 milhão de crimes. Geralmente ele tá alcoolizado. Alcoolizado. Então, assim, eu vou falar a porta de entrada das drogas, muita gente fala que é a maconha, né? Eu falo que é o álcool. Não, não tem nem dúvida. Entendeu? Sem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Então, a briga nossa é essa, tentar diferenciar a cannabis do cânhamo. Depois, igual, vamos falar da cana-de-açúcar. Produz açúcar também, diabetes. Outro veneno. Outro veneno. Que inclusive vicia mais que a cocaína, né? Pois é, e aí vai falar, a culpa é da cannabis sativa. Entendeu? Que é o vilão. Mas é porque o Brasil é isso, né, cara? Igual... não vamos liberar arma porque vai matar o povo. Mas quem mata não é a arma. É o dedo da pessoa. É o dedo que tá perto da arma, né? Não é mas isso. Infelizmente é a nossa mentalidade, né, cara? Você nunca viu uma notícia no jornal. O cara tomou cannabis e bateu o carro e matou não sei quem. Você nunca viu, né? Não veio. Então, assim, cara, vamos lá, eu dei uma palestra esses dias, num simpósio, falei assim, cara, é proibido fumar maconha? Então, beleza, eu também sou contra. Mas eu plantar ela, fazer um remédio, o tecido de uma planta, tem que prender quem fuma. Inclusive, nós não estamos aqui defendendo fumar maconha, né? Isso. Nós estamos defendendo aqui as aplicações que a planta tem, como qualquer outra planta tem. Outra planta. Eu falo assim, a culpa é proibido plantar cana-de-açúcar e beber cachaça. Então é proibido, beleza, eu tô falando isso. Mas eu não posso criminalizar uma planta porque alguém usou ela errado. Uhum. Então a minha briga sempre foi essa. Já tem toda uma cadeia por trás, né, de produtos que dá pra... Sim. Hoje o Brasil tá por fora. Hoje o Brasil fatura muito com a cannabis já. Posso falar uns mentiras assim, mas sai mais de 50 milhões já por ano na forma legal. Tá? Por causa de importação, por causa do mercado interno aqui de algumas associações. Que associações que são? Alguns pacientes conseguem autorização especial para plantio para fazer seu próprio remédio. Uhum. A associação nada mais é que um conjunto de pacientes que aglomeram num lugar só. E consegue as coisas pela associação. Então, hoje a cannabis medicinal não tem fins, você não pode ter fins comerciais com ela. De jeito a associação não, a associação planta para os seus associados. Entendi. Entendeu? Aí um ambiente protegido, segurado, aí tem farmácia, tem um agrônomo, tem um advogado, tem assistente social para acompanhar o cultivo. Mas se eu falar outros países, cara, Paraguai, Estados Unidos, então, tem indústrias lá que faturam milhões, bilhões, Canadá. Eu fiquei sabendo que lá no Uruguai tem 7 mil hectares. Paraguai, Uruguai, eles plantam a larga escala já para fazer tecido. E planta com plantadeira plantadeira de milho, de sorgo. Planta com plantadeira e colhe com colhedeira de soja, normal. Colhedeira de soja, colhe. De soja. Tem algumas adaptações. Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama UsaHemp, que elas, além de elas serem produtoras, acho que é a maior distribuidora de medicamento, fornecedora de medicamento, produz muito medicamento lá nos Estados Unidos. E eles criaram uma adaptação, eles criaram a colhedeira de colher, sabe? De colher o cânhamo, colher a cannabis. Então eles adaptaram, pegam uma plataforma da colhedeira de soja e adaptam para a colheita de cânhamo. Então, assim, eles já estão bem à frente desse mercado. Tanto é que ele é goiano, tá nos Estados Unidos, foi pioneiro no cannabis lá mesmo? E é goiano. Que massa. Abraço pro Rochinha. E assim, cara, então é um mercado que o mundo inteiro já tá nele. A China, esses dias, me procurou para saber como eu mexo com isso na parte do agro, quem que planta, porque eles têm que comprar tecido. Eu falei, cara, infelizmente, não acho. E eles estão rodando a América para caçar tecido. De cânhamo. Então, assim, é um mercado muito grande e o que eu vejo? Mas é porque aí, né, Matheus? Abrindo mais o leque aí, né? Igual você falou que
a consistência de algodão, parece algodão. Bate de frente com o mercado do algodão, que a gente sabe que é um mercado grande. Então você está enfrentando um lobby, né, assim, de uma indústria que acho que isso é difícil andar enquanto não tiver interesse realmente, né? Por isso que eu quero trazer o produtor rural. Porque o produtor rural, ele vai ter... Ele planta algodão para ele ganhar dinheiro. Se ele plantar o cânhamo e ganhar dinheiro também, ele parte, entendeu? E eu não falo que o cânhamo vai substituir tudo. Mas, cara, o cânhamo é uma opção de safrinha. A soja é nosso melhor... Safrinha. Safrinha, pode adaptar ela para tudo, entendeu? Então, safrinha, para safra, igual eu te falei, se a gente estimular ela e criar uma variedade, o problema é que não tem... O problema da cannabis hoje é variedade. Mas é porque não é Não tem estudada, não tem programa de melhoramento. Trabalho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, cara, trazer uma variedade de lá, talvez ela não performa aqui, provavelmente. Então, falando o Paraguai. O Paraguai, alguns anos atrás, ele teve um programa do governo que o produtor, o que fazia? Os traficantes estavam agenciando os pequenos produtores para plantar cannabis para o tráfico. E o governo, de vez de prender os produtores, inverteu. Falou, quem produzir, o governo compra. Olha aí. Entendeu? Então, o governo paraguaio hoje é um grande produtor de cannabis. Que incentiva massa. os produtores, pequenos produtores a plantar. Aí ele prefere vender pro governo porque é para traficante. Ué, então, deu um golpe no tráfico. Deu um golpe no tráfico. Então, assim, hoje o Paraguai tem associações lá com 7, 8, 10 mil hectares de cânhamo legal em larga escala. Que massa, cara. Entendeu? Então, assim, tem toda uma dificuldade comercial depois, porque não é um trem muito difundido, muita gente usa. Igual, para a fibra do cânhamo, com a fibra longa, hoje a gente não tem nem maquinário para tecer e misturar essa fibra longa. Aí você cotoniza ela. O que é cotonizar? É cortar ela em pequenas fibras para ela caber no processo de algodão. Entendi. Entendeu? Então, até para isso, para aproveitar essa característica do cânhamo de resistência, de qualidade de fibra longa, a gente tem que ter máquinas de tecelagem adaptadas para ela. Ou seja, então é um mercado que vai explodir ainda. É outro mercado. Que hora que começar? Tem granja na Europa que já alimenta 30% da base de aviários com cânhamo. E aí o cânhamo, Matheus, só pra me entender, você falou que é a fibra que é extraída do caule. Sim. Aí quando você fala de ração, aí tem um grão, tem um... Ela dá um cacho tipo sorgo. Ela dá um cacho. É um cacho. A flor... Eu não conheço a anatomia da planta. A flor fica lá no topo. Aí, para fazer o remédio, a gente corta a flor antes. Tanto é que no cultivo medicinal, a gente mata todos os machos. Olha, para não ter cruzamento, entendeu? Porque a gente não quer a semente, a gente quer a flor. E como que você diferencia o macho da fêmea? Pelo botão floral. Do macho é diferente. Depois eu te mostro. Caramba! Então você mata os machos. Aí, geralmente... eu plantei uma área lá, quantos por cento é macho, quantos por cento é fêmea? Ou isso? Aí isso vai de variedade. Tem variedade, como maioria é medicinal, tem variedade já feminizada, que dá 95% fêmea. 95% fêmea. Entendeu? Agora tem variedades, não. A gente tem que trabalhar. Entendi. Mas hoje as plantas que a gente compra material para fazer remédio, tá? 95%, 90% é fêmea. Aí você mata o macho para não ter reprodução. Não, aí beleza. Então aí a planta forma um cacho. Igual o sorgo, tipo sorgo. Tipo um sorgo. E aí então dá umas bolinhas pequenininhas. Dá uns grãozinhos. Aí ela para de produzir os tricomas que a gente quer para a flor e começa a focar em produção de grãos. Cara, dá aí, ó, nos últimos cultivos lá que eu acompanhei, produção de 15 a 20 sacas por hectare. 15 a 20 sacas por hectare. Sabe o peso? Não. Mas sim, sem trabalho genético, sem trabalho de melhoramento, sem nada. Então isso eu lembro muito da soja há 25 anos atrás. 1980. Dava 20 sacos também. E Matheus, e aí como que é comercializado esse cânhamo grão aí? Aí não é cânhamo grão, né? Aí grão. É grão de cannabis. Cannabis. Hoje usa muito para alimentação humana. O povo coloca como granola. Ela... riquíssimo em ômega 3, ômega 6, tem de 10 a 15%. E ele fica sequinho assim, igual... Fica seco, você seca ele. Aí, desidrata. Não, ele colhe seco, colhe igual o cânhamo mesmo, igual o sorgo. Igual o sorgo mesmo. Colhe. Aí, rico em ômegas, proteínas. Então, assim, aí tem alguns países que estão fazendo alimentação humana, tem fazendo alimentação de aves, porque... A cannabis ele usa muito medicamento, por quê? Então, além de os benefícios canabinoides, ela tem ação anti-inflamatória.
Então eles estão testando a alimentação de aves para diminuir o uso de remédio. Antibióticos, tem para animais estressados. Então, cara, tem treino demais. É igual de falar, dá para fazer tudo. Tem que ver viabilidade. É igual o etanol de milho. Todo mundo sabia que dava pra produzir, mas chegou a um ponto que hoje deu viabilidade, então vamos produzir. Cannabis é a mesma coisa. A gente tem que começar esse mercado para ir testando as viabilidades primeiro. Então vamos focar primeiro em tecido. Não tem maquinário. Não, então vamos focar em grão. Até desenvolver a maquinário para ter saída para o tecido, senão ela acaba que perde a qualidade e o poder dessa fibra longa. Né? E aí, então, se eu te perguntar se tem estudo já de custo de hectare e essas coisas, ainda não tem, né? Hoje o custo da cannabis maior é a semente. Tá? O maior custo hoje é semente. É vendido na grama? É o quê? Vendido para grão, milheiro, né? Depende do fornecedor. Então, assim, o que a gente faz muito é clone. Pega uma planta-mãe lá e multiplica ela. Porque o vegetativo mesmo? Vegetativo assim? Mesmo. Igual mandioca. Tira um pedaço do caule. Não, a planta tá lá, a mãe, você vai arrancando os galinhos dela e deixa igual o eucalipto. Já viu melhor? Eucalipto? E enraiza. Enraiza, você deixa lá. Então, hoje o jeito pra gente não perder os materiais são esses. Porque acaba que você pôr pra florescer e tirar semente, você perde a mãe ali, né? Ela já atinge o ciclo final dela. Então, cara, hoje é clone e o custo é semente. Porque custo defensivo, praga, tem muito. Só que é uma planta que ela não as pragas não suplantou ainda a resistência dela. Então ela é atingida por ácaro, percevejo, mosca branca. Só a quantidade de vírus nela ainda é pouca. Ela não teve aquele trabalho. Lógico, com o tempo aqui ela vai pegar as doenças igual soja e milho. Mas o custo, acredito que seja o mesmo de soja e milho assim para entrar no mercado. Perfeito, né? Com uma produtividade de 20 sacas por hectare. Sem melhoramento. Com melhoramento, você pode jogar para 40 sacas e diminuir o custo de semente. Se liberar, vai ter semente, vai ter igual a empresa de milho. Vai ter uma empresa focada em produção de semente, outra. Não, e vira uma cadeia. Total, né? E como é que o pessoal comercializa o saco de grão de cannabis? Em dólar? Tem um preço assim? Cara, não tem. Pra falar a verdade, isso é bem regional e cíclico, né? Aí, tipo, o cara vende pra indústria, ou ele tem fábrica de ração na fazenda? Vende em grão. Aí tem as empresas que abrem, que é uma dicotiledônia, né? Tem empresa que tira a casca ali, tira o tegumento dela, ela vira o grão, a granola. Uhum. Ou não, ele vende o grão inteiro com o tegumento pra fazer ração, esmagar, faz azeite. Que aí extrai o óleo do grão. Extrai o óleo. Aí faz azeite, faz shampoo. Tem gente, você vê na internet, tem shampoo, sabonete... Tudo, tira aquele óleo. Então, só de cara já dá pra fazer roupa, dá pra fazer óleo, dá pra fazer remédio. Dá pra fazer, o que mais? Shampoo, sabonete, azeite, parte alimentícia, parte vestuário. Hoje me mandaram aqui, Matheus, sabia dessa? É uma empresa aqui no Brasil que tá importando fibra e fazendo travesseiro. Travesseiro? De canha. Importa a fibra e faz travesseiro. Olha aí. Entendeu? Então, assim, tem mercado pra tudo, né? Matheus, e sua família? Como é que te apoia nesse rolê aí? Total. Total. Quando você chegou lá, seu pai falou assim, meu filho é maconheiro. Maconheiro safado, sai de casa. Daqui uns dias tá aqui, só escutando as musiquinhas de maconheiro. Não, meu pai, ele é sócio meu na Biosolo, então assim, ele sempre me apoiou pesquisa. Meu pai é pesquisador da matéria também, então assim... Tudo que é novo, tecnologia, meu pai adora. Ele compra a ideia e vai com você. E vamos junto. E minha mãe também. Minha mãe, ela quer que eu forneça remédio. Eu falei, não, mãe, eu tô só na pesquisa aqui. Depois, aí eu passo. Porque é um remédio, né? Então, assim, tem que ter um médico receitando, acompanhamento pra ver como que é um fitoterápico, vamos dizer assim. Então, talvez a sua dose não é igual pra mim. Então, o médico vai te acompanhar. Eu falei, não, baixa a dose, melhora a dose. Até achar o nível ali que seu corpo adapta com canabinoide. Entendi. Entendeu? Eu vi, cara, eu tenho um conhecido que ele tem problema de epilepsia e dá convulsão nele. E aí ele fez o tratamento com o CBD, né? Que é o canabidiol. Rapaz, foi igual tirar com a mão do cara. Não, eu apaixonei na planta. É tipo um olhão preto. Licença aí. Peraí, Matheus, você não vai pegar um cigarro de maconha não, né? Aqui, ó, o que eu uso. Esse é do meu dia a dia. É um óleo de CBD. Então produzido aqui no Brasil? Esse é nos Estados Unidos.
Produzido lá. E como é que você consome ele? 3 gotas ao dia no início da manhã. É mesmo? Você põe numa água, no café? Não, pinga. Pinga mesmo. Pinga mesmo. Então eu uso para melhorar minha atenção, meu foco, me deixar mais tranquilo. Que meu dia a dia é muito estressante. Além de tudo, eu sou gerente de uma trade de grãos também. Então, Posso experimentar? pode. Você tem que apertar ele e torcer. Estou em gringa aqui, né? Isso é pra menino não mexer. Não, abre aí. Então, assim... Cuidado aí, você vai abrir o trem, vai vazar aí. Se eu tomar agora, eu vou dormir, não, né? Não. Igual, essa aí não tem THC. Então, isso é um óleo de uma... Um gostinho floral mesmo. gosto floral. Terpeno dela. Então, assim... Cara, eu uso no meu dia a dia. Recomendo quem não usa, pelo menos ir no médico receitar, usar, acompanhar isso aí. Porque, cara, eu converso com muito médico. Malefício e efeitos, vamos dizer assim, efeito adverso, contraceptivos, cara, não tem. Até hoje não tem ninguém que fala que usou, deu alergia, que usou, que infartou, que usou, que... É um óleo de uma planta. Óleo de uma planta. Então, sim, eu comecei a ver os resultados nos pacientes que a gente tratava, e aí que eu apaixonei no mercado, sabe? Porque, além de tudo, você ajuda... Igual o seu Ivo tem Alzheimer. E, cara, o Alzheimer dele só veio regredindo. Quando começou o tratamento, ele usava 14 comprimidos químicos. E em 3 anos de cannabis, ele zerou os medicamentos químicos. Ficou só no óleo de cannabis. E aí, não ficou mais agressivo. Ele não regrediu, né? Não assim, regrediu mais, não melhorou, mas, cara, não era uma pessoa agressiva. Começou a se alimentar sozinho. Voltou a ter uma qualidade de vida. Que eu falo, a cannabis, ela não... Talvez ela não vai curar ninguém. Mas ela vai te dar qualidade de vida pra você e pra sua família. Perfeito. Na questão medicamentosa. Entendi. E aí, assim que você saiu da faculdade, porque você é um cara novo, né? 32 anos, né? É a cara só de novo, é os botox. Porque você ficou mais no ar-condicionado também, né? Cara, eu tenho desde 2019 que eu trabalho com isso. Que aí eu vim trabalhando, testando. Então a gente tem... Eu dou consultoria para alguns HCs, ajudo o pessoal lá no Paraguai, à distância, questão de manejo, questão de como fazer. Eu ouvi falar que você também dá consultoria até pra galera nos Estados Unidos. Tem uma parceria com o pessoal lá, até o pessoal da Usa Hemp, é grande amigo meu, por ser daqui de Goiânia. Sou fãzaço dele. O cara apareceu na Forbes com a família dele como família goiana que planta maconha nos Estados Unidos, sabe? Que massa. Então, Acho que eu assim, lembro disso, cara. Acho que eu lembro alguma coisa disso. Pois é. Então, assim, ele até... A Usa Hemp é uma empresa, cara, que admiro demais a história deles. Eles estão crescendo muito. E estão querendo expandir, crescer aqui no mercado brasileiro. E é isso, cara. Então, assim, a cannabis tem uma vasta função, aplicação. E precisa disso. E você vai ensinar o povo a plantar, a produzir? Estou ensinando. Até eu criei um grupo no WhatsApp, até tá convidado a participar. Somente para pessoas técnicas do Brasil inteiro que têm vontade de conhecer, pessoas do agro, pra gente discutir o mercado da cannabis. Não é pra maconheiro. Não é pra maconheiro. É pra quem quer produzir. Então é pro agricultor, é pro produtor rural, é pra indústria. Cara, ó, tem isso, dificuldades de cada um. E aí você passa todos os caminhos, como que faz pra ganhar, pra conseguir a liberação. É lá no grupo tem advogados que mexem só com isso. Tem advogados canábicos, que a gente fala, né? Canábicos. Porque não existe pós-graduação em medicina canábica, em agronomia canábica. Os caras estudaram e... São especialistas no assunto. Perfeito. Então, cara, lá tem advogado pra tirar dúvida. Não, eu quero plantar, como que faz? O advogado tá lá, eu quero... comecei a plantar aqui com autorização de pesquisa. Aí a gente entra com a ajuda também. Aí você dá assistência técnica também, de adubação? Sim. Tem adubação de cobertura também, né? Igual, para medicinal eu faço, como é medicinal, tende a ser mais orgânico. Manejo orgânico. Manejo orgânico. Agora, para fins industriais, aí tem adubação. Eu até estou desenvolvendo a curva de absorção da planta. Então, porque se não tem, né? Não tem nada, não tem nada. Tem que escrever tudo. Qual a adubação que eu vou jogar? Ou é achismo jogando até dar certo, ou a gente medir a curva. É igual horta. Horta também não tem nada, velho. Não tem estudo. Nossa, é difícil. Então, pelo menos tem um mercado. A cannabis nem mercado tem, eu tô pesquisando isso aí. Então, vai dar certo. Não, eu acredito muito. Vai demorar, não. Eu acredito muito. Então, assim, é isso. Eu tô tentando fazer a curva de absorção, pra achar a adubação que eu preciso pra errar menos. Larga escala, espaçamento.
Porque dependendo, se for para tecido, a gente planta mais adensado. Se for para grão, é menos adensado. Então isso aí muda tudo, sabe? Entendi. Então a gente tem que achar a curva, tem que achar O ponto ótimo. o ponto. Então isso aí, vamos fazendo teste. Até tô expandindo a área de pesquisa minha, vai ser uma área de 3 mil metros, assim, só pra pesquisar isso. Viabilidade econômica, espaçamento, profundidade de semente, maquinário, época de aplicação de defensivo. Eu quero começar do zero. Eu sou o Albert Einstein da cara. Eu quero ser o Albert Einstein. Começar do zero o negócio ali e achar o ponto. Porque, cara, o que você acha do mercado aí é um que falou, um que testou e deu certo. É um artigo, uma revisão bibliográfica de um artigo de 1990. Então, assim, é pouca coisa científica mesmo, sabe? Embasada, né? Embasada. Show de bola, moçada. Esse foi o Matheus Liberato Borges. Matheusão. Uma honra, Pedrão. Obrigado, cara, você ter vindo aí, conversar com a gente aí, conseguir um espaço na sua agenda aí, que eu sei que é lotado. Sempre agradeço, porque eu fico satisfeito porque a gente grava no meio de semana, às vezes, né? E você veio aqui. Obrigado, gratidão. Não, uma honra. Agradeço todo mundo que tá participando aí, que tá assistindo. E que tá convidado também a me seguir lá no Instagram, participar do meu grupo. Qual que é o Instagram? É Matheus Liberato Borges. Com TH? Matheus com TH, Liberato Borges, sem o E no final. É Borges. Borges. Com S mudo. Com S mudo. Com G mudo, né? Com GS. Então, assim, cara, segue lá, acompanha, tira dúvida. Obrigado pelo espaço que você me deu aqui. O meu sonho é falar isso mais pro público agro mesmo. Vou falar mais pro agricultor, mais pro produtor rural. Chega muito produtor, vamos plantar maconha? Deus me livre. Só que você pode fumar, se essa lavoura inteira não acontece nada, velho. Não vira nada. Vai fumar, vai morrer de câncer no pulmão, mas doidão você não fica. Vai morrer de câncer no pulmão e na garganta, né? Mais doido você não fica. Então, assim, cara, é desmistificar isso mesmo, sabe? Trazer esse mercado pro agro. Porque o agro vindo pra esse mercado, a gente consegue liberar. O problema o meu medo é se liberar, o agro não entrar nesse mercado e o usuário entrar nesse mercado. Perfeito. Aí nunca vai dar certo. Então, conto com vocês nesse mercado. Vamos, cara, eu acho que você tem que fazer um curso online, assim, completão, de cabo a rabo, ensinando todo o processo, documentando tudo, registrando tudo. Que eu acho que dá bom. Vamos fazer. Vamos fazer, ué. Eu conheço um cara aí que faz. Vamos conversar com ele. Show de bola. É isso aí, moçada. Obrigado você que assistiu esse episódio. Gratidão. Já valeu o seu like, né? E já valeu a sua inscrição no canal aqui. Então, curta, comenta, compartilha e esparrama no mundo. E acesse nosso portal de notícias agro2.com.br e siga nosso perfil nas redes sociais no @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok. Fechou? Assiste aqui, na galeria do canal, tem mais de 400 episódios para você assistir e se deleitar com o Agro 2. Fechou? Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.